Você já pensou em abrir uma clínica veterinária e não tem a menor ideia de quanto isso vai custar para você? Hoje eu vou te mostrar de forma prática e sem enrolação quais são os principais gastos que você vai ter para tirar o seu sonho do papel e tornar a sua clínica veterinária uma realidade. No final desse vídeo você vai ter uma noção real de quanto que você precisa ter, de quanto que você vai gastar para se organizar, começar a sua clínica veterinária sem ficar no vermelho. Bora lá? Eu sou Fábio Dutra, sou especialista em gestão financeira, em gestão tributária. Você está no nosso canal Pet Vet CEO, onde você vai ter sempre novidades, informações, dicas e muito conteúdo interessante para o seu negócio Pet Vet. Se ainda não é inscrito, eu te convido. Vem agora, se inscreva. Então vamos lá. O primeiro custo que vai pesar no bolso, sem dúvida nenhuma, é o espaço físico. Seja ele alugado ou comprado, você precisa ter um local 100% adequado e, mais do que isso, autorizado pelos órgãos competentes para que você possa funcionar naquele local escolhido. Falando especificamente de aluguel, é claro que isso vai variar da localização em que você busca e principalmente se você está numa capital ou se você está no interior. Então, o aluguel hoje, no momento da gravação desse vídeo, outubro de 2025, ele pode variar aí de 4 mil a 10 mil. Claro, que ele pode ser menos que 4 mil reais, dependendo do local e do tamanho, e bem mais que 10 mil reais também pelo mesmo motivo. Cidade, localização, bairro, estrutura. Então esse é o primeiro ponto que você tem que lembrar que você vai ter esse gasto ao iniciar a sua clínica veterinária. E não para por aí. Você adquiriu um imóvel, você vai ter que reformá-lo. E essa reforma, dependendo do que você quer fazer, vai variar entre 50 e 150 mil reais. Então aqui eu já te dei ideia dos custos iniciais somente com o imóvel e a reforma desse imóvel. O segundo ponto que você precisa ter recurso para investir são os equipamentos. Estamos falando aqui de uma mesa cirúrgica, autoclave, gaiolas, microscópio, ultrassom, mobiliário da recepção e por aí vai. Tudo isso vai depender da estrutura e do porte que você vai abrir a sua clínica veterinária. E tudo isso que eu falei aqui pode ter um custo entre 80 e 300 mil reais, porque existem equipamentos mais sofisticados, menos sofisticados, então isso vai depender daquilo que você tem de recurso e principalmente daquilo que você tem de objetivo e, claro, do serviço que você irá prestar na sua clínica. E outro ponto muito importante que muita gente esquece, que é a parte burocrática. E o que eu quero dizer com a parte burocrática? Abertura da empresa, licenciamento, taxa anual do Conselho Regional, tudo isso tem custos. Então, cada município, sim, ainda tem a taxa da prefeitura. Cada município tem a sua taxa, cada estado tem a taxa da junta comercial que varia. Cada contabilidade presta um tipo de serviço e ele tem o valor cobrado. Tem o registro também das licenças. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Tá, Fábio, e quanto que vai custar isso? Dependendo do local, você vai gastar 2 mil reais ao todo, 3 mil reais, 4 mil reais. Vou te dar aqui só um exemplo. Abrir uma clínica em São Paulo custa um valor. No Rio de Janeiro custa o dobro desse valor, porque as taxas são mais caras. Então, é preciso fazer esse levantamento. Mas é isso, é a partir de 2 mil reais, 3 mil reais, até 4 mil reais, dependendo do município em que você esteja. E uma clínica veterinária não pode funcionar sem ter uma equipe. Por menor que você seja, você vai precisar de alguém, no mínimo uma pessoa. Supondo que seja um porte um pouco maior, 2, 3, 5, até 10 pessoas. Então, tudo depende do seu porte. E o custo mensal para você manter essa equipe pode ser de 10 a 25 mil reais. Observe que hoje, atualmente, algumas clínicas, elas terceirizam o serviço veterinário com profissionais fora do seu quadro. Mas você pode optar em ter o veterinário trabalhando dentro da sua clínica como CLT. Então, tudo isso você tem que levar em consideração como custo
tanto para a abertura como para se manter. Você precisa também ter um capital de giro por algum tempo, por alguns meses, porque não necessariamente quando você abrir a sua clínica veterinária, você já vai gerar receita suficiente para mantê-la. Então, pensa nisso, além dos custos de investir em local, em equipamento, em equipe, na parte burocrática, você precisa ter um capital de giro também para se manter por algum tempo. E agora eu vou falar algo muito importante. Você pode ter a clínica mais bonita do seu bairro ou até mesmo da sua cidade, mas isso não vai adiantar nada se você não for conhecido. Onde eu quero chegar com isso? Marketing. Você precisa investir em marketing, divulgar a sua clínica veterinária para que as pessoas saibam que ela existe e que você tenha o poder de atrair os tutores para que você passe a ter serviços a serem ofertados para o seu público. E falando em números, aqui, quanto que você vai ter que investir? Bem, você vai ter que ter uma identidade visual que vai te custar de 3 a 10 mil reais, dependendo daquilo que você queira, e o marketing digital propriamente dito. Não é uma boa ideia você depender só da parte orgânica, você vai ter que investir em anúncios pagos, e aí isso vai te custar em média de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês, para você atingir o público esperado e trazer clientela para a sua clínica veterinária. E lembra que eu falei há pouco do capital de giro? Bem, o capital de giro que você precisa é para manter a sua clínica. Então, estamos falando aqui de 3 a 6 meses. E para você ter esse dinheiro lá reservado de 3 a 6 meses para não ter que depender só do faturamento da clínica, o que é um risco gigantesco para o negócio, nós estamos falando aqui de você ter uma reserva aí de 30 a 90 mil reais para que você tenha um capital de giro que te mantenha por um período. Claro, a partir desse período, se você fizer uma boa estratégia, você já vai gerar receita suficiente, você já vai alcançar o ponto de equilíbrio, receita igual despesa, da sua clínica, e a partir daí você já vai começar a gerar lucro, não dependendo mais do capital de giro que você tem reservado. Mas nunca esqueça desse capital de giro, porque muitas empresas às vezes abrem e com poucos meses acabam tendo que fechar as portas porque não tem mais recurso nem para fazer a manutenção mensal daquela empresa. Então, resumindo, tudo que eu falei aqui, para você abrir uma clínica veterinária hoje no Brasil, você precisa de investir de 200 a 500 mil reais. Pode ser que o investimento seja menor? Pode, depende do seu porte. Mas também pode ser bem mais do que os 500 mil reais, pois você quer algo maior, mais estruturado. E nesse caso, se exige um investimento bem maior. Então, resumindo tudo que eu falei, você vai precisar de um capital de, no mínimo, 200 a 500 mil reais para tirar do papel o seu sonho de ter a sua clínica veterinária. Parece muito? Claro que sim, mas se você utilizar planejamento, organização e estratégia, o que parece muito nada mais é do que um investimento que vai se tornar altamente lucrativo no fim das contas. Então, não esqueça que você precisa se organizar, planejar para que você, com muita estratégia, consiga transformar todo esse investimento em muito pouco tempo em muito lucro para o seu negócio, para a sua empresa. E se você está pensando em abrir a sua clínica veterinária, independente de onde quer que você esteja no Brasil, se você quer evitar erros tributários, ter orientação de gestão financeira, você tem um parceiro ideal, que é a Contabilidade.vet. Nós podemos te ajudar, nós podemos ser o seu braço direito para que você inicie de forma correta e caminhe de forma correta a sua jornada empreendedora. Se você interessou, o nosso link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. É só ir lá, clicar e vir conversar conosco. Estamos te aguardando. É isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu preparei para você. Espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado a esclarecer essa necessidade de quanto que você vai precisar para tirar o seu sonho do papel e abrir a sua clínica veterinária. E se você realmente gostou, eu te peço, dê o seu like, dê o seu joinha, vem aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho,
Compartilhe esse vídeo com outros veterinários que você conheça e que também têm um sonho de ter a sua própria clínica. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós iremos responder para você. Quero agradecer a sua atenção, quero te desejar muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.